água é fundamental para a nossa vida, faz parte aí do nosso dia a dia, da nossa sobrevivência. E acho que é importante entender que a água que chega para nós na cidade, ela vem do Rio Marrecas, no caso aqui de Francisco Beltrão, mas de outros municípios podem ser águas de rios ou de poços, e essas águas passam por uma estação de tratamento, por um processo de análise da sua qualidade e por um tratamento para que ela possa estar com potabilidade para ser consumida, bebida pela população. Então há um acompanhamento, um monitoramento que a Sanepar faz para as águas da cidade. Quanto ao rural, aí a situação fica um pouco mais individual, né, para as propriedades, porque muitas dessas águas que são consumidas nas propriedades rurais ou vêm de poços que são perfurados nas próprias propriedades ou de fontes que são protegidas ou às vezes não tão bem protegidas. E aí a possibilidade de contaminação dessas águas, quando é uma fonte que não está tão bem protegida, principalmente de contaminação por dejetos de animais, acaba sendo maior. Então, do ponto de vista para eliminar essa contaminação microbiológica, a proteção de fontes é algo fundamental, muito importante no meio rural. Os sistemas de proteção de fonte, tem vários sistemas que são baratos e eficazes, e também o acompanhamento da qualidade dessas águas para verificar se elas estão aptas para serem consumidas. Agora, nós temos outros tipos de substâncias que muitas vezes a análise microbiológica ou a análise físico-química da água não detectam, como metais pesados, alguns outros tipos de contaminantes, e no meio rural a gente tem um uso bastante intenso de agrotóxicos e fertilizantes químicos que podem contaminar essas águas. A contaminação de águas de rios, ela acaba sendo maior, porque os agrotóxicos são aplicados nas lavouras e acabam escoando para as áreas mais baixas, que é justamente onde estão os canais de drenagem, os rios. Então é sempre perigoso consumir água de rio sem conhecer a sua qualidade. E como as análises são caras, é sempre prudente não consumir água de rio, a não ser que passe por uma estação de tratamento, como eu já comentei. Já as águas de poços e fontes, também, apesar de a água de poço ser uma água subterrânea, ela pode sim sofrer algum tipo de contaminação química por agrotóxicos, fertilizantes químicos ou outro tipo de produto. E a água de nascentes também pode ter esse problema. E como essas análises são caras, realmente, às vezes, a população acaba consumindo uma água sem saber se ela tem resíduos de agrotóxicos ou não. Outro fator importante é que, como a água circula, a detecção de agrotóxicos na água é algo também que não é tão simples, porque a água circula dentro da bacia hidrográfica e muitas vezes ela é uma contaminação difusa, ou seja, a gente não consegue identificar pontualmente onde ocorreu essa contaminação. Mas nós temos, com algumas pesquisas, tentado fazer algumas análises de água para identificar alguns tipos de resíduos de agrotóxicos. São muitos agrotóxicos utilizados, alguns inclusive são persistentes por anos, talvez assim agrotóxicos que não são mais usados, mas que ainda podem estar presentes no ambiente, como o DDT, por exemplo. Mas a gente tem atacado principalmente os mais utilizados aqui no Paraná, que são o glifosato, que é o mais utilizado no Brasil e no mundo, o 2,4-D e a atrazina.
Nós ainda não avançamos muito com as análises de água, mas a gente fez, há 2 anos atrás, coletas de 11 municípios aqui do sudoeste do Paraná, de águas tratadas da Sanepar, pela Sanepar, e o ingrediente ativo atrazina, o 2,4-D, que é o segundo mais usado, né, só perde para o glifosato, que é bastante usado em lavouras de milho e soja, e trigo, se eu não me engano, nós identificamos valores altos de 2,4-D nessas águas. Então, o limite máximo permitido no Brasil é 30 ppb, partículas por bilhão. E nós identificamos, nesses 11 municípios, 9 acima desse valor de 30 e 2 abaixo, mais um com 29,33 e o outro com 28,58. Então, quase no limite. Mas aí tem uma questão mais complexa, que é a diferença entre o limite máximo permitido no Brasil e o limite máximo permitido na Europa, na União Europeia. Enquanto o Brasil permite 30 ppb, ou 30 microgramas por litro, na União Europeia é 0,1. Então, o valor é extremamente preocupante, né, o que a gente tem chamado de permissividade com relação a resíduos de agrotóxicos, seja na água, seja em alimentos, aqui no Brasil. Isso é um dado relevante, é um dado que nos alarmou quando nós tivemos os resultados dessa análise. Nós fizemos também algumas análises específicas em propriedades rurais, em águas de fonte e de poços artesianos. Foram poucas, não foram muitas análises, mas também identificamos valores, presença de glifosato, presença de 2,4-D e presença de atrazina nessas águas. E aí valores preocupantes, por exemplo, uma amostra de água de fonte onde nós identificamos 107 ppb, né, sendo que a legislação brasileira autoriza 30, e mesmo assim é um valor alto, né, se compararmos com a legislação europeia. Uma outra também, água de fonte com 91, uma amostra de água de poço com 67, outra com 53, então encontramos valores altos, principalmente de 2,4-D e alguma coisa também de atrazina. É lógico que um monitoramento, principalmente das águas que são consumidas, ele é fundamental. A Sanepar é obrigada a fazer uma análise de resíduos de alguns agrotóxicos a cada 6 meses. Nós chegamos a consultar alguns laudos dessas análises há um tempo atrás, por uma dissertação de mestrado, mas esses laudos não identificavam valores acima do limite permitido. E aí o que a gente tem tentado fazer são análises independentes onde a gente consiga quantificar, mesmo que esteja abaixo do limite permitido, mas quanto? Porque, igual eu falei, bom, por uma análise que vai dizer se está acima ou abaixo do limite permitido, por exemplo, para a questão do 2,4-D, nós teríamos abaixo do limite para 2 municípios. Só que de 30 que é aceito, está com 29 e 28. Então, né, não é porque está abaixo do limite que isso não é um problema, considerando principalmente essa diferença com a legislação da União Europeia. Então, não só com água a gente tem trabalhado, né, tem trabalhado também, procurado trabalhar com outras matrizes. Uma importante também são sedimentos. Uma coisa que a gente ainda quer
quer trabalhar são sedimentos de açude, porque são criados peixes que são consumidos ali pelas famílias rurais, principalmente. Muitas vezes esses peixes também são vendidos, comercializados. Análises também de solos, análises em alimentos, enfim, há uma série de possibilidades e uma série de ingredientes ativos a serem investigados, né? A gente hoje tem trabalhado com esses três, mas a gente tem alguns que são já comprovadamente cancerígenos, como mancozeb, lindano e outros tipos de agrotóxicos, e realmente isso é um problema que não afeta só o agricultor, as pessoas que vivem no campo, mas também as pessoas que vivem na cidade. Então, essa problemática dos agrotóxicos, ela é sempre polêmica, ela incomoda muita gente, mas a gente tem tentado trabalhar e avançar com as pesquisas sobre essa questão, porque a gente entende que isso é uma forma de também informar a sociedade sobre problemas que às vezes são ocultos ou ocultados.